Irmãos, nesse mesmo espírito de ânimo, de alegria, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 20, fala assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não deixes apartar os teus olhos, guardas no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o teu corpo. E sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Amém. O livro de Provérbios é muito legal, muito maravilhoso. Agora nós estamos numa moda aí de inteligência emocional, né? É ou não é? Inteligência emocional, esses livros aí de conhecimento, de estudo da mente. E ano passado foram ver como começou isso e tudo. E alguém falou assim: rapaz, o primeiro livro de inteligência emocional foi o livro de Provérbios. E eu estava vendo um doutor falando sobre isso. Ele falou assim que muitos viraram o nariz, muitos reclamaram e coisa e tal, e mudaram de assunto, mas ninguém pôde contestar o que aquele rapaz falou. Ele falou: rapaz, o médico falou isso, não tinha como se contestar. O primeiro livro de inteligência emocional é o livro de Provérbios. Provérbios ensina como se deve agir em diversas situações, como se deve pensar em diversas situações, como se proteger de decepções, como tratar com o próximo, como tratar com a pessoa amada. Provérbios ensina tanta sabedoria emocional. É maravilhoso o livro. Como lidar com a perda. E Salomão, graças à bênção de Deus, foi o homem mais sábio da terra. E ele considera buscar no capítulo 4 desse livro a inteligência e a sabedoria. E ele faz a separação das duas e manda que a gente a busque. Você depois pode ler o texto. Esse texto é muito rico. E depois de falar da sabedoria e da inteligência, ele coloca a sabedoria ainda no nível mais alto que a inteligência. Ele fala: se você tiver que escolher entre uma das duas, vai na sabedoria, porque o inteligente pode se livrar de uma coisa ou outra, meus irmãos, mas o sábio prevalece no final das contas. E Salomão vai ensinando isso, e depois ele começa a falar da palavra, e ele já vai um nível acima. E ele fala, nesse texto aí que a gente leu: atenta para a palavra de Deus, guarda no teu coração, inclina o teu ouvido, não deixa apartar dos seus olhos, não tira da tua boca, porque é vida para os que acham e saúde para todo o corpo. Ele está falando que não só da parte espiritual, mas a palavra de Deus abençoa todo o corpo. E é exatamente sobre isso que é o livro de Provérbios, porque quem o lê vai ver aí a parte emocional, a parte física, a parte romântica, todo o corpo, toda a parte da pessoa. A palavra de Deus explica, ensina como fazer e como agir. E aí no versículo 23 ele fala: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, ou as fronteiras da vida. Que coisa maravilhosa. E ele coloca o modo de falar, me lembra até Jesus falando sobre o mandamento mais importante: acima de todas as coisas, amarás o Senhor teu Deus. E ele fala, sobre tudo que se deve guardar. E os dois, falando de amor, dizem, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, vai vir um coração, vai vir um amor. Eu acho muito interessante a forma que ele fala. A palavra que ele usa para coração, aqui já está bem longe da minha zona de conforto, aqui nem é grego, aqui já é hebraico.
mas é a palavra leb, que significa interior. Interior. Logo acima ele fala também, guardas no íntimo do teu coração. Ele já vai usar uma palavra diferente no versículo 21, porque ele está falando agora de um local específico. Mas quando ele fala no 23, ele não está falando de um local, ele está falando do íntimo da pessoa. Então o texto seria, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu íntimo. E quando ele fala fontes, né, se traduz para fronte, a palavra usada é a palavra fronteira. Traduz para fonte porque é o que vem a partir dali, é o que nasce a partir dali. Mas eu acho que o que ele quis dizer exatamente, se você procurar, assim, os estudiosos falam, é que a partir do coração ou do seu íntimo está o seu futuro, ou o que vem referente ao seu futuro, que vem depois disso aí, ou o fim da sua vida, não é? O destino da sua vida, não o fim da sua vida, a morte, mas o destino da sua vida. Mas voltando para o texto que nós temos, e eu sei que nós temos ele por vontade do Espírito Santo de Deus, e por isso eu considero perfeito. Guarda o teu coração em primeiro lugar. Sendo que 2 versículos acima ele falava da palavra. Ou seja, Salomão fala assim, olha, se você tiver que escolher entre guardar a palavra e o teu coração, ele diz, guarda até o teu coração primeiro. E depois guarda a palavra nele. Mas primeiro você tem que guardar o teu coração. E até uma coisa que faz sentido, porque se você guarda a palavra na tua mente e ela não está no teu coração, do que adianta essa palavra que você guardou na sua mente? Eu acho que esses que guardam a palavra na mente, até às vezes colocam um ferro quente na mente para guardar a palavra de Deus, vivem uma vida religiosa porque a palavra não está no seu coração, e eles podem recitar a palavra, eles podem até andar de acordo com a palavra, mas eles são aqueles que quando encontrarem com Deus vão ouvir, aparta de mim, porque nunca te conheci, porque a palavra estava na tua mente, você usou com sabedoria, você usou com vários propósitos, mas ela não estava no teu coração, e por isso eles vão dizer, mas no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei pessoas, eu abri igrejas, eu aconteci, mas a palavra não estava no coração, estava até na mente, estava até nas atitudes, mas não estava no coração. Então ele diz, primeiro guarda o coração, e se a palavra for guardada no coração, mas o coração não estiver guardado, bem, também não faz muito sentido você guardar a palavra no teu coração, mas não guardar o teu coração. Então aquilo que está guardado no coração, na verdade não está guardado, porque o coração está exposto. Não, eu guardei a palavra de Deus no meu coração, o problema é que meu coração não está guardado. Então essa pessoa até ama a Deus, e até ama a palavra de Deus, mas o seu coração está exposto. E no final das contas, as maçãs podres, que estão lá junto das boas, vão estragar as boas também. Se você pega um cesto cheio de maçãs boas, pega uma podre, pior que maçã é laranja, a laranja é inacreditável. Pode estar aquele saco de laranja boa, você bota uma podre, no outro dia, vai jogar metade do saco fora. 2 dias depois vai sobrar 1 ou 2, 3 dias depois você pode jogar o saco todo fora. Ele já está todo podre. Apodrece. Então se você guarda as palavras de Deus no seu coração, mas o seu coração não está guardado, também não adianta. Então ele diz, em primeiro lugar, guarda o teu coração. Da mesma forma que se fala também, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. De todas as coisas que você deve buscar, e olha, tem muitas coisas para se buscar. A própria palavra de Deus diz, buscar com zelo os melhores dons, e nós devemos buscá-los. O próprio Salomão fala, busque sabedoria, busque inteligência, e busque sabedoria na palavra de Deus, mas antes de tudo isso, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não faz sentido buscar o melhor dom, ou riqueza, ou uma grande sabedoria, até que seja na palavra de Deus,
ou que se pregue melhor do que todo mundo, ou que se cante melhor do que todo mundo, ou que se fale línguas estranhas, se não estiver de acordo com o reino de Deus e de acordo com a sua justiça, de nada serve. Então, quando se fala de guardar o coração, nós podemos considerar duas situações: guardar o coração na calmaria e guardar o coração na adversidade. Eu quero falar sobre as duas situações, e eu vou começar falando sobre guardar o coração na adversidade, porque, para mim, eu acho mais fácil se guardar o coração na adversidade do que na calmaria. Guardar o coração na adversidade, meus irmãos, é principalmente evitar o desespero e considerar o controle de Deus. E a gente ouve muito falar sobre isso. E não que seja fácil, mas todo mundo sabe o que deve fazer. É igual aquele remédio ruim ou aquela injeção que dói, que não é fácil, mas todo mundo sabe o que se deve fazer. A verdade é que desconsiderar o controle de Deus é falta de fé. E nós sabemos que Deus está no controle em qualquer momento e em qualquer situação. Mas guardar o coração em um momento de dificuldade, de adversidade, precisa-se primeiro guardar os pensamentos da pessoa. E por isso mesmo, quando nós pegamos a Nova Tradução, eles até usam: guarda os teus pensamentos. Porque de alguma forma, esse coração seria atingido. Não pelas coisas de fora, mas pelas coisas de dentro. Quando Deus projeta o homem, e é claro, Deus quando fala que olha, não está falando que olha para o coração físico, não é? Ele está falando que olha para o coração espiritual. Quando Samuel chega lá na casa de Jessé, ele vai ungir Davi, e aí ele fala para Jessé mandar o filho, e vem o filho mais velho de Jessé, ele olha para aquele homem forte, alto, com pinta de rei, fala: é esse daí. E o que é que Deus fala com ele? Deus fala: olha, não te enganes com a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E eu acredito que quando ele fala que Deus vê o coração, Deus está falando do coração íntimo, do interior da pessoa, não é? Porque quando se vê Davi, Deus fala que Davi era segundo o seu coração. Ou seja, o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Eu não acho que Deus olhou para Davi e falou: olha para esse coração, bate rápido, é forte, as veias tudo sem nenhum entupimento aí, ó, não tem um pouco de colesterol. Eu acho que não foi isso que Deus falou para Davi. Eu acho que ele olhou o interior de Davi e viu uma pessoa que estava disposta a trabalhar, uma pessoa que tinha um amor verdadeiro pela obra, verdadeiro pela palavra, alguém que estava disposto a se submeter, e alguém que tinha um coração no lugar certo. E quando vem adversidades, e quando vem dificuldades, ele sabe a quem recorrer, mas em nenhum momento Davi pensou que Deus não estava no controle, ou em nenhum momento Davi se desesperou pela situação, por mais terrível que fosse, e olha que ele passou por muitas situações terríveis. Isso porque o seu coração estava alinhado ao coração de Deus. Quando Deus projeta o homem, ele guarda muito bem dois órgãos, o cérebro e o coração. Nos dois ele faz uma caixa para guardar. E o coração é bem guardado, o coração físico. E por isso mesmo serve tão bem a analogia que é feita, porque o coração sentimental, o coração espiritual, o íntimo da gente também deve estar bem protegido, bem firmado na palavra, porque a palavra gera fé. E a fé é necessária para se passar por momentos difíceis. Quando está chegando no final do mês, ele não vendeu nada ainda, ele tem que ter fé, que é Deus que vai abrir as portas. Quando as soluções humanas começam a desaparecer, e a provação bate à tua porta, para que não se desespere o teu coração,
a quem você vai recorrer? A Deus. E você se segura em Deus, e lembra do controle dEle, e lembra que quem permitiu que a adversidade batesse a tua porta foi o próprio Deus. Assim como o pai dá um remédio amargo para o filho, leva ele para tomar a vacina, e o filho não entende, e fica, por que, pai, por que eu tenho que tomar a picadinha? Eu estou bem, eu nem estou doente, eu não preciso, eu não quero. Porque aquela criança não tem um entendimento que aquela adversidade, aquela provação, trará um benefício para ele. E ele passa pela prova murmurando. Pelo menos 90% das crianças são assim. E 90% dos adultos também. Nós passamos murmurando por situações que Deus permite para que nós melhoremos. E essa é a adversidade. Mas na verdade não sai do controle de Deus. Salmo 119 é muito grande, então eu vou pular de um versículo para outro aqui, para a gente ganhar tempo. No versículo 11 o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E existe toda uma evolução na vida do salmista, até o versículo 71, que ele fala assim, foi bom eu ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Do 11 até o 71, é a história de uma vida. Considera uma evolução de alguém que tem 11 anos para alguém que tem 71. Já passou pelas adversidades, já passou pelas dificuldades. Nos 11 anos, colocaram na cabeça dele o que o salmista fala, eu escondi a palavra de Deus no coração dele. Por isso mesmo a Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que deve andar. E aquilo ficou dentro do coração dele. E todas as dificuldades que se passaram, para se chegar no 71, quando se chegou lá, o que é que ele disse? Foi até bom eu ter passado tudo que passei. O reconhecimento de que as dificuldades o tornou mais forte, aumentou a sua fé. Olha o que Tiago fala no capítulo 1, nos versículos 2 e 3. Na primeira epístola dele, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflição. É difícil ver alguém pregando isso, né? É muito difícil. Felizes quando passar por todo tipo de aflição. E por isso mesmo eu digo que o crente nunca fica triste. Porque quando ele está na aflição, a Bíblia manda ele ficar o quê? Feliz. E ele diz, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. É o crescimento. Ninguém quer passar por provação. Nenhuma criança quer tomar a vacina. Mas faz parte da vida. E quando eu chegar aos 71, se Deus quiser que eu chegue lá, eu quero olhar e falar, olha, foi até bom ter passado por certas dificuldades, para que a gente ficasse um pouco mais entendido das coisas. Mas o que eu mais gosto nas dificuldades, na adversidade, é que apesar de Deus permitir, apesar de Deus concordar com elas, Ele sempre está presente. E isso é maravilhoso. Ele não te deixa só. Você não passa por isso sozinho. Lembra das pegadas na areia? Nos momentos mais difíceis tinha só um par. E de quem eram aqueles pés? Eram Ele te carregando. De forma nenhuma, aquele que se apega a Deus pode permitir que seu coração esteja exposto na adversidade. Porque no momento em que ele murmurar, ele abre uma brecha para que o inimigo atinja o seu coração. E se no meio da adversidade ele perder os seus bens, a sua saúde, mas se guardar o seu coração, vai tudo bem. Lembra da mulher que perdeu o filho? E o discípulo do profeta pergunta para ela, como vai? Olha, ela perdeu o filho, mas ela guardou o coração.
E ela diz para ele, vai, tudo bem. Não é contigo que eu tenho que falar. E quando chega na frente do profeta, que naquele tempo representava a Deus, já que não tínhamos acesso direto, ela se lança aos pés dele e começa a chorar. Mas é entre ela e Deus. O coração está protegido. E nós levamos as pancadas como qualquer um. É certo que as provas vêm, mas o nosso coração está protegido porque ele está nas mãos de Deus. Não leve para o coração as adversidades. Nem ache que Deus é um pai ruim. Se hoje eu te desse alguma coisa ruim, um veneno, você daria ao seu filho? De forma nenhuma. E se você pode fazer o bem a ele, seu próprio filho, você faria o mal? De forma nenhuma. Então, apesar do nosso entendimento ser muito mais baixo que o entendimento de Deus, eu tenho certeza que as provações que passamos, Deus tem algo a nos ensinar. Guarda o teu coração na adversidade. Olha, o pior que pode acontecer no crente na adversidade é o desespero. É perder a fé. O barco com os discípulos está no meio da tempestade. E o mar revolto joga para um lado, joga para o outro. E os discípulos começam a jogar as coisas no mar para o barco ficar mais leve. E eles correm e acordam a Jesus que estava dormindo. Rapaz, quem tem um coração guardado, ele tem a capacidade de dormir em situações absurdas. A tranquilidade toma conta dele. Eu sei que a Bíblia fala que quando Pedro ia ser decapitado, ele dormia. E o anjo que foi mandado é tão forte que abriu as portas do lugar onde ele estava preso. E teve que sacudir ele para acordar, porque ele dormia pesado. No outro dia, estava para ser crucificado, ou decapitado, ou enforcado. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, quem aqui, sabendo que no dia seguinte tem uma cirurgia que pode matar, dorme tranquilo desse jeito? Quem aqui, sabendo que no dia seguinte vai ter uma decisão na justiça, que vai mudar a sua vida, ou que pode tirar tudo que você tem, dorme tranquilo? Mas ele dormia tranquilo. E sabe o que é mais terrível para a gente? Você sabe por que ele dormia tranquilo? Porque ele não tinha nada. É por isso que ele dormia tranquilo. Ele não tinha nada a perder. Porque ninguém pode tirar Deus de você. E se tudo que você tem é Deus, você não tem nada a perder. Nem a morte pode tirar o que você tem. Quando Deus é tudo na tua vida. Então ele dorme tranquilo, não tenho nada a perder. Mas vão te matar no outro dia. Tá bom, não tem problema, não tenho nada a perder. Paulo ainda fala assim, a morte para mim é lucro. Que eu estou aqui fazendo estágio. Eu quero adiantar para a glória. E Deus sempre está presente na adversidade. Fácil não é. Só para andar rápido, vamos passar para a calmaria. E aí sim, é onde é traiçoeiro guardar o coração. Porque nem todo veneno é amargo. Tem veneno docinho. Nem todo dano é visível. Tem dano que é interno. E no meio da calmaria, a gente acaba expondo o coração. A Bíblia fala de algumas formas de expor. Eu acho engraçado que ela diz que a boca envenena não pelo que entra, mas pelo que sai. E o que você tem dito pode expor teu coração.
as coisas do mundo. O que você tem dito? O que você tem dito sem palavras? Porque também sem palavras nós dizemos muitas coisas com as nossas atitudes. Isso expõe o nosso coração. E quando a semente ruim encontra a terra boa do coração, por uma pequena brecha que foi aberta, no tempo bom, no tempo de calmaria, de boa chuva, de bom sol, ela encontra morada e a erva daninha começa a crescer. Quem plantou a erva daninha? Quem plantou? Você já viu alguém plantando erva daninha? Já viu alguém plantando mato? Mas está lá crescendo. O que é ruim não precisa de nenhum esforço para acontecer. É ou não é? É a lei da entropia. Tudo tende à desorganização. Para que tudo dê errado, basta que você não faça nada. E sozinho vai dar errado. Porque ninguém plantou a erva daninha. Você limpa o campo todo, ó, deixou o terreno limpinho. Ano que vem eu vou lá construir. E aí limpou tudinho. Ah, vou construir agora, não faltou dinheiro, vamos esperar mais 2 meses. Quando chega lá, ué, o que aconteceu aqui? Cresceu o mato todo de novo? Mas como pode isso? Quem plantou? Ah, mas choveu, tinha um sol legal. E só uma pequena brecha na terra. É que a semente, enviada do cão, porque ninguém plantou aquilo, entre e encontre boa terra no coração. E nem toda a tentação parece ruim, porque o diabo não vai aparecer de chifre. Às vezes vem até como anjo de luz. Agora aos olhos é o que entra, o que você tem absorvido, que abrem brechas no teu coração. Às vezes a gente tem que apagar um aplicativo ou mandar bloquear algum canal do YouTube ou alguma pessoa, não porque está fazendo você pecar, mas porque aquilo ali, quando colocado na balança, não tem proveito nenhum. Nenhum proveito. E aí você fala, ó, isso aqui não tem proveito nenhum. Eu não vou continuar permitindo que isso adentre meus olhos e meus ouvidos. Porque em algum momento isso vai criar uma brecha para o teu coração. E vai se estabelecer nele. E o que é que acontece então? Corações frágeis e corações ansiosos. O coração frágil, ele consegue sentir um toque como se fosse um murro. E ele não sara fácil. E aí alguém pisa no teu calo, te incomoda, e aquilo ali que deveria subir a mente, tirar e depois falar assim, deixa para lá. Aquilo ali cria morada no coração. E a Bíblia fala muito sobre perdão. E às vezes nós pensamos no perdão só das coisas grandes. Mas as coisas pequenas também devem ser liberadas como perdão. Porque aquilo que encontra morada no teu coração, meu irmão, aquilo cresce. Porque o coração é um terreno fértil. A mente já é um terreno fértil, o coração é pior ainda. O coração é extremamente fértil, é sentimental, é teu âmago, é a ligação que tu tem com a tua alma. Então alguém pisou no teu calo e você levou para o coração. O pessoal até fala, não leve para o coração. A Bíblia fala, não leve nada para o coração, deixa só Deus nele. Não deixa não entrar no teu coração, nem o que é bom, nem o que é ruim, não. Deixa só Deus, porque bom mesmo só tem Deus. Não deixa o dinheiro entrar aí, tá? Não deixa os prazeres, os lazeres entrar no teu coração. A Bíblia fala isso. Mas às vezes o coração fragilizado pelo que saiu da boca ou pelo que entrou dos olhos,
e uma pequena brecha, cai a semente da erva daninha, porque alguém pisou no teu pé, porque alguém te chamou de feio, e pronto, nasceu uma rixa. E cria-se um ranço. Isso não é coisa de crente. Isso não é coisa de crente. Crente perdoa. Até porque, quando você não perdoa, existe uma correntezinha ligando o teu coração até o problema. Como se fosse um cordão umbilical. Nutrindo o problema com o teu sangue. E o teu coração com o problema. Perdoar não faz bem só a quem é perdoado. Ele principalmente faz bem a quem perdoa. Eu estava assistindo uma série que eu dei risada, que o cara falou assim, com tudo que tu fez eu te perdoo. O outro do outro lado, de coração ruim que tem, ainda falou assim, mas eu não pedi teu perdão. Aí ele falou assim, problema teu, porque eu já perdoei. O perdão liberta quem perdoa. Este que carrega o peso. Meus irmãos, quando você lê, é por isso que eu falo que é inteligência emocional demais. Quando você lê Provérbios 4, tem uma parte, que aí eu falo assim direto lá na empresa, como é que a pessoa consegue dormir quando faz um absurdo desse? Sabendo que está prejudicando alguém. Pois bem, lá em Provérbios 4 tem uma parte que ele fala assim, não se junte com o mal, porque ele não dorme enquanto não fizer alguém sofrer. O sono não vem enquanto ele não fizer alguém tropeçar. Tu acha que uma pessoa dessa precisa de estar pedindo perdão para alguém? Tá não. Muito pelo contrário, ele se satisfaz em saber que o sofrimento alheio é causado por ele. E é a Bíblia que está falando isso. Eu falo, rapaz, se tem gente assim, não espere ouvir o pedido para liberar o perdão. Guarda o teu coração. Se você não libera perdão, teu coração está exposto. Existe uma ligação. Isso é espiritual. Aquilo vai te puxar para baixo. Aquilo não vai deixar você prosseguir. Não tem um coração fragilizado, frágil. Não é assim que é o crente. As pessoas estão tão preocupadas em guardar o seu coração, se alimentando bem, indo para a academia. Pois bem, tem morrido mais gente de estresse, de desgosto, de doenças psicossomáticas. Porque eu vejo por aí uns velhos barrigudos comendo toicinho e dando risada. Enquanto a preocupação mata. Porque o coração está todo amarrado. Eu não estou falando para você se acabar no toicinho não, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que é mais prejudicial ainda. Porque quando Deus olhar para o teu coração, Ele não vai contar o teu colesterol. Mas Ele vai ver as amarras que a falta de perdão deixaram ali. Como é que você vai subir? Com desejo de vingança. O coração ansioso. Imediatista. Acha que o tempo dele está acabando. Para com isso, meus irmãos. Isso não é coisa de crente. Crente que conhece a Bíblia sabe que tem um milênio todo pela frente. Para depressa para fazer as coisas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Fique tranquilo. Fique em paz. O que der para fazer, faça. O que não der, não tenha pressa. E daí que se passou a vida, já não importa mais. O que se importa é estar junto com Deus. E no tempo da calmaria, os desejos, daquilo que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, encontram lugar no teu coração. E tem famílias sendo destruídas, porque pessoas acharam que não tinham aquilo que deveriam ter, porque viram numa rede social, ou porque não estavam conquistando o que queriam conquistar, ou porque não se satisfaziam com o que tinham.
Muito cuidado, porque o inimigo ele é sucinto. Ele vai pelas beiradas. E quando ele encontra uma brecha, a flecha é certeira. Não tenha um coração ansioso. Ai não, eu preciso conquistar logo isso. Ah não, eu gosto muito disso, eu amo muito isso aqui. Ah não, isso aqui para mim é muito importante. Não. O pregador Charles Spurgeon, ele fala sempre assim, considere-se no lucro sempre. O que é isso? É uma maneira de pensar que vai tirar você de muito problema. Ele primeiro pergunta assim, o que é que eu mereço pelas minhas ações? Bom, eu sou pecador, o que é que eu mereço? A morte. E morte espiritual. Ele fala claramente, eu mereço estar no inferno. Se não fosse por Jesus, pelo seu amor, eu merecia estar ali. Então, o que eu tenho é muito melhor do que o que eu mereço. Não há razão para ficar triste, há razão para ficar feliz. E por isso Paulo fala, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Então, meus irmãos, me diga, que situação é essa que você está? Que não é muito melhor do lugar onde você deveria estar? Para que você reclame ou se ache em falta. Eu tenho pouco, diz isso quem nasceu sem ter nada. Eu perdi muito, diz isso que aquele que nasceu sem nada e ganhou mais ainda. Se tem força na tua perna, se tem saúde no teu corpo, se tem roupa te vestindo, tu está no lucro. E eu vou te falar por que tem. A força é para que você ainda possa falar da palavra de Deus, para que você ainda alcance alguém. É para isso que Deus te dá força. Porque se não fosse para trabalhar no reino, era melhor na hora que convertêssemos, ele levasse logo. Já pensou? Aceita Jesus, levanta a mão quem quer aceitar Jesus. Levantava, Deus já puxava lá de cima mesmo, assim, acabou. Para não dar nem chance de se arrepender. Aleluia, tem gente que gostou da ideia. Mas a gente ainda está aqui com algum propósito. Então guarda o teu coração das coisas que não fazem parte do teu propósito. Tudo isso é bom. Mas olha o que Mateus 19, 22 fala. Quando o moço ouviu a Jesus, foi embora triste. Ué, alguém ouviu a Jesus e foi embora triste? Aí ele explica, porque era muito rico. É uma porrada mesmo. Mas foi a riqueza o problema? Não. O problema é que entrou no coração. Abraão era rico. Deixou Isaac rico. Jacó saiu fugido e ficou rico. José foi vendido escravo e ficou rico. Ah, mas também eu tenho que me grudar com esse Deus mesmo, que de alguma forma eu vou ficar rico. Mas se não ficar tudo bem, porque o que importa mesmo é eu estar grudado com Ele. O cara foi vendido como escravo e fazia parte do plano de Deus. E ele não deixou a mágoa adentrar ao coração. E nosso maior exemplo, Jesus. Só para terminar, um coração como o de Jesus, guardado do orgulho de ser quem Ele é. Ele não estava, não, o coração de Jesus não era só guardado do orgulho, era guardado do orgulho de ser quem Ele é, porque se tem algum ser
que tem todo o direito de ter orgulho é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o nome que está acima de todos os nomes. Isso é inquestionável, ele sabe disso. Ele não tem baixa estima, não, ele sabe exatamente quem ele é. Mas o coração dele está guardado do orgulho de ser quem ele é. E sendo Deus, não quis se elevar como Deus e ficou disposto a vir ao mundo, morrer por mim, por você. Um coração guardado do orgulho. Não deixa o orgulho entrar no teu coração. Jesus podia ter mandado descer fogo. Até os discípulos dele falou, trataram a gente mal, Jesus, manda descer fogo para acabar com tudo. Não tem rancor no coração de Jesus. E olha que teve um momento que ele se irou. A ira subiu a cabeça, mas não chegou ao coração. Porque a ira não vira o dia no crente. Não pode. O crente não deve dormir irado. Irou, passou. Refletiu, leu um pouquinho da Bíblia. Não tem como dormir irado. Deixa para lá, irmão. Isso aqui tudo vai passar. Se apega com Deus. Vai que tu fica rico. Deixa para lá essas coisas, não se importa com isso não. Um coração guardado do rancor. Um coração guardado da vingança. Olha que a vingança é uma coisa natural da gente, da nossa natureza pecaminosa. Alguém faz mal para a gente quer descontar, né? A gente fala assim, descontar. Dá um desconto. A gente pensa que desconto é coisa boa, o pessoal fala assim, eu quero descontar. Aí Jesus está sendo crucificado. E ele fala o quê? Perdoa, não sabe o que fazem. Eles estão crucificando Jesus. Gente, eles não estão dando uma coçazinha, não. Eles não estão aprontando uma pegadinha com ele, não. Eles estão prendendo ele numa cruz. Estão batendo prego em suas mãos. Colocaram ele numa coroa de espinhos. Penduraram ele para morrer. Escolheram o Barrabás no lugar dele. E ainda assim ele fala, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Em qualquer outra história, você olharia para esse herói e falaria assim, rapaz, que cara besta. Que herói bobão. É necessário ter um coração para entender quão honrado, quão gracioso, quão superior ele é. Para deixar para lá isso. E por último, um coração guardado por Deus. Que coisa maravilhosa. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Porque lhe foi oferecido tudo. Satanás disse, te darei todas essas coisas, se prostrado me adorar. Olha, Jesus criou todas as coisas. Porém, a sua natureza não permitia que por força ele as tomasse. Porque ele poderia ter feito isso a qualquer momento. Inclusive levar cativo o nosso livre-arbítrio. É ou não é? Ele poderia se ele quisesse. Mas a natureza dele não permitiu que isso acontecesse. Então ele falou para Jesus, se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo. Toda a humanidade. Que é o que você veio buscar aqui. Sem que você precisasse passar por essas coisas. Aonde estava o coração de Jesus? Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Quando nós temos nosso coração nas mãos de Deus, os anseios, os desejos daqui da terra se tornam relativos. E você pode experimentar a verdadeira paz. Ele ainda promete assim, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Vamos orar. Senhor Deus amado Pai, Deus, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Deus. Deus, te agradecemos, Deus, pela tua presença, Pai. Deus, te agradecemos, Pai, pelo teu amor, porque tu nos amou primeiro, Pai.
Ó Deus, te agradecemos, Deus, por ter nos permitido estar aqui, Pai. Nos permitido, Pai, te louvar, Deus. Ó Deus, guarda o nosso coração, Pai. Ó Deus, no mundo, Pai, cheio de ciladas, cheio de armadilhas, cheio de facilidades, guarda o coração dos teus servos, Senhor. Senhor, no mundo, Pai, cheio de vinganças, Deus, cheio de oportunidades pecaminosas, oportunidades não justas de trabalho, de emprego, de lucro. Guarda o coração, Senhor. Antes mesmo das finanças, antes mesmo da saúde, guarda o meu coração, guarda o coração daqueles que estão aqui te louvando, porque o nosso coração é teu, Senhor. Nós entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus, amém.